A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre João Júnior. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é longo e um tanto quanto confuso à primeira vista. Ele mostra Jesus e seus discípulos na outra margem. A outra margem significa lugar de desafios. É para lá que Jesus havia convidado seus discípulos a irem com ele. A missão devia continuar em outros lugares na outra margem. Vemos aqui o que significa essa outra margem: um lugar de pessoas totalmente alienadas, possuídas pelos espíritos impuros, daqueles que tomaram posse de suas vidas e lhes roubaram sua consciência. Na figura do homem, amados irmãos e irmãs, ora possuído por um espírito impuro, está presente não apenas uma pessoa, mas uma categoria de pessoas. O próprio homem possuído responde, quando Jesus pergunta seu nome, que é uma legião e não apenas uma pessoa. Eram pessoas extremamente marginalizadas que habitavam às sombras da morte, como diz o texto de Isaías 9:1, simbolizadas no cemitério, no meio dos túmulos onde esse homem vivia. A situação de marginalização dessas pessoas simbolizada neste homem era tanta que provocava uma atitude extremamente agressiva. Muitos, quando vivem em situação de miséria e abandono, respondem a essas situações com violência. É comum ver na TV e nos jornais pessoas marginalizadas que praticam atos de violência para chamar a atenção da sociedade ou que estão em busca de sobrevivência.
Esse homem no evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, ninguém conseguia deter, nem mesmo com algemas. Ele vai ao encontro de Jesus achando ser ele mais um que iria atormentá-lo, com tantos que até então não tinham feito outra coisa a não ser atormentá-lo. Amados irmãos e irmãs, Jesus não condena o homem ou a categoria de pessoas que vivem nessas condições, mas condena o espírito impuro que se apossou dele. A sua missão é exatamente essa: expulsar todo tipo de espírito impuro que se apossa das pessoas e rouba-lhes a liberdade e a vida, colocando-os numa situação de extrema marginalidade como aquela em que se encontrava este homem. Porém, o espírito impuro é oportunista e não quer perder seus espaços nem as pessoas das quais se beneficia. Jesus e seus discípulos seriam, então, um verdadeiro incômodo para eles, daí o implorar para que não fossem expulsos. Jesus encontra uma alternativa viável para expulsá-los, os porcos. Porém, isso não agrada a todos. Há sempre aqueles cujas ideias já foram manipuladas pelos espíritos impuros que não concordam com a expulsão deles. Fazem isso na maioria das vezes por medo, como é o caso daqueles que pediram que Jesus fosse embora daquela região. Porém, mesmo incompreendido, a semente foi lançada. Quem foi liberto, mais cedo ou mais tarde saberá reconhecer a sua libertação e se tornará um multiplicador dos dons de Deus. O homem do qual havia sido expulso o espírito impuro se colocou à disposição para seguir Jesus. De agora em diante, ele ou a categoria de pessoas que vivem na situação como ele seria mais um discípulo e missionário de Jesus Cristo, vivendo e pregando o que Jesus tinha feito. A partir de tudo isso, amados irmãos e irmãs, percebemos que Deus nos quer pessoas livres, sem comprometimentos com os espíritos impuros, porém comprometidas com o seu reino. Para tanto é preciso ter fé e ir ao encontro dele. É preciso também ir às outras margens dos nossos tempos e adentrar as regiões onde a morte impera, expulsando os que provocam situações que desagradam e matam a vida. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham, hoje eu e Péricles completamos um ano de ordenação presbiteral. E rezem comigo pedindo ao Senhor para que nos livre, nos liberte de todos os espíritos manipuladores que podem desfigurar o nosso ministério e que a luz do Espírito Santo nos conduza, nos guie e nos proteja em todos os momentos de nossa vida, para que sejamos fiéis pastores comprometidos com o reino de Deus. Convido cada um de vocês a participarem conosco da missa em ação de graças pelo aniversário de um ano de ordenação na Igreja Santa Rita, hoje às 19 horas. Contamos com a presença de vocês. Um excelente dia, uma excelente semana e que Deus os abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Vem, insista, todo dia proclamar.